Boa noite, bom estarmos aqui para que possamos estudar a Palavra de Deus. Nós vamos estudar a lição de número 8, lição escrita pelo pastor Hudson Galdino da Silva. O título da lição é Espiritualidade Saudável. Essa lição, você já sabe, não é? Está na revista Palavra e Vida. Então, nós vamos, nesse momento, abrir nossas Bíblias lá na segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, melhor dizendo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 18. Diz assim a palavra de Deus. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 18. Diz assim a palavra. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora, para sempre. Amém. Deus, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós pedimos ao Pai que ela venha nos ensinar e nos alertar acerca do que o Senhor quer que aprendamos, que ela penetre em nossos corações, que nos instrua a cada dia, que nos ajude a viver uma vida agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, como dissemos, o título da nossa lição é Espiritualidade Saudável. Como ter uma vida, não é? Como desenvolver uma espiritualidade saudável, uma caminhada espiritual saudável nesse tempo tão difícil em que estamos vivendo, não é? Então, o pastor Hudson Galdino, ele, o autor dessa lição, não é? Ele que é o autor dessa lição, ele vai então nos sugerir algumas coisas, nos propor algumas coisas. Ele propõe, ele propõe o seguinte, ele diz assim, para se ter uma espiritualidade saudável, é necessário que se viva esse tempo aqui sem perder o entendimento de que o Deus que nos dirige não é limitado pelo nosso tempo. E aí, ele toma por base o versículo número 8 de 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 8, 2 de Pedro, capítulo 3, que diz assim: Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É bom que nós nos lembremos que Pedro, nesse capítulo 3, está falando sobre
o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. E o povo daquela época não era muito diferente do povo de hoje. Ao invés do povo estar preocupado em saber, em se cuidar em como esperar o dia do Senhor, de que maneira esperar aquele dia, o povo estava preocupado em quando ia acontecer aquele dia. Então, Pedro veio alertando esse povo, dizendo que essa espiritualidade saudável depende desse entendimento que nós temos dessa nossa caminhada com Jesus. Então, o pastor Hudson Galdino, ele diz que para se ter uma espiritualidade saudável é preciso viver esse tempo aqui, né, esse tempo que é passageiro, sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado por esse tempo. E aí ele fala, como os irmãos já viram, né? Não ignoreis uma coisa, amados, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, da mesma forma que hoje, na época de Pedro, os cristãos estavam muito preocupados com as adversidades que estavam passando e queriam que aquela adversidade fosse abreviada logo, como hoje também algumas pessoas pensam dessa mesma forma. Então, o tema dessa carta é a volta, desse capítulo, né? É sobre a volta de Jesus. Então, Pedro queria que eles entendessem de forma especial como tratar e lidar com o tempo. E aí Pedro faz uso do Salmo, né? Do Salmo 90, versículo 4. Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Pedro faz a citação de parte do Salmo 94. Então, quando lidamos com os propósitos de Deus, o pastor Hudson Galdino vai dizer que a questão de tempo é indiferente, ou seja, era isso que Pedro estava ensinando para aquele povo. Ao invés de eles se preocuparem com a volta, eles tinham que estar mais preocupados com como esperar essa volta, ou seja, de que maneira eles estavam vivendo, porque, na verdade, voltando lá a repetir, né, o que Pedro disse, amados, não ignorem uma coisa, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não conta o tempo como nós contamos, não é? Então, não há como viver de maneira saudável nessa época em que estamos vivendo, cheio de desafios impostos pela pandemia que assola o mundo, sem a exata compreensão do que seja e como viver cada tempo de nossa vida. Ou seja, precisamos viver um dia de cada vez, crendo na volta de Jesus, mas sem nos preocuparmos em marcar dia para ele voltar. Na verdade, Pedro está orientando ao povo a respeito da maneira como eles deviam viver. Daqui a pouco vamos ver isso com maiores detalhes. E o povo estava muito preocupado em quando isso ia acontecer. Então, nós fomos surpreendidos pela pandemia, não é? Por esse vírus que foi de alcance mundial. Então, nós fomos surpreendidos por essa pandemia. Mas Deus nunca é surpreendido. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tudo está sob o seu domínio, sob a sua força, sob a sua autoridade, sob o seu poder. Por exemplo, o que vai acontecer daqui a 3 semanas? Eu não sei, mas Deus sabe. Nada o surpreende. Deus está tanto no passado quanto no futuro, embora esse tipo de entendimento seja um pouco avançado para nós, que somos seres limitados, mas Deus não está restrito ao nosso tempo. Então, é isso que Pedro está dizendo aqui, não é? Então, especula-se hoje, quanto tempo vai durar a pandemia? Quanto tempo vai durar a pandemia, você sabe? Eu não sei, ninguém sabe. Deus sabe. Mas, muito mais importante do que prever o tempo que ela vai durar é vivermos
cada dia na presença de Deus como se ele fosse voltar agora, não é? Não estou dizendo que ele vai voltar agora, eu estou dizendo que devemos viver. Muito mais importante do que nos preocuparmos quando a pandemia vai acabar, quando Cristo vai voltar, muito mais importante do que isso é vivermos hoje como se ele fosse voltar agora. Então, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, mas Deus sabe, não é? Deus sabe, ele dirige a história. E, então, ele sabe exatamente quanto tempo isso vai durar. As situações e circunstâncias da vida não devem nos fazer parar, estacionar nas preocupações desse tempo presente. Podemos até perder o controle de algumas situações em nossa vida, mas Deus nunca perde o controle do tempo e nem da nossa vida. A nossa vida e o tempo estão sob o controle de Deus. É Deus que renova as nossas esperanças. Então, quando Pedro fala, olha, ele está falando para os crentes daquela época, né? Amados, vejam como eles diziam os crentes, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, precisamos crer que nada surpreende a Deus. Se nada surpreende, é sinal de que Deus está no controle. Ele controla tanto o que acontece, tanto os acontecimentos, quanto o tempo. Nada o surpreende. Ele está, como já disse, no passado e no futuro. O tempo de Deus é um hoje eterno, é um agora eterno. Sabe por quê? Deus está tanto no passado quanto no futuro. No nosso, para ele não existe nem passado e nem futuro. E aí, então, o pastor Hudson Galdino, ele vai também afirmar para a gente que, para se ter uma espiritualidade saudável, é preciso compreender que o cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade, ou seja, Deus é longânimo, Deus é um Deus longânimo, ele tem ânimo longo, ou seja, ele é paciente, ele sabe o tempo certo de fazer aquilo que tem que ser feito. Olha o versículo 9, vejam o que o versículo 9 diz, versículo 9, capítulo 3 de 2 Pedro, diz assim, versículo 9, capítulo 3 de 2 Pedro, diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Percebem? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, longânimo com vocês, não querendo que ninguém pereça ou que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Pedro trata desse tema falando sobre a longanimidade divina, sobre a paciência de Deus. A promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, não é? Não era uma promessa individual nem para um povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro era um tempo de longanimidade de Deus. Deus é longânimo, ou seja, Pedro está ensinando aquele povo que nós não devemos ficar preocupados com o tempo, nem pedir para Jesus voltar agora. Jesus vai voltar no tempo dele. O que nós devemos fazer é a nossa parte como cristãos, e precisamos estar muito mais preocupados com a maneira que vivemos aqui, para refletirmos Jesus em nossas vidas, do que pedirmos ao Senhor para que ele volte ou dizermos que ele está demorando. Então, Pedro disse assim, olha, Deus não tarda, não é? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardias. Que promessa é essa? De que promessa Pedro está falando? E Jesus prometeu que vai voltar. Ele não tarda aqui nesse texto, é especificamente essa promessa. Ele não tarda a promessa, nem essa, nem outras. Mas nesse texto, especificamente sobre essa promessa que ele está falando. Não adianta a gente tentar abreviar a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Ele não tarda, ele vai voltar no dia que ele tiver que voltar.
nós não devemos ficar preocupados quando é que isso vai acontecer, mas devemos ficar assim, preocupados em como nós estamos vivendo. Essa é a preocupação e essa é a orientação de Pedro para que aqueles cristãos tivessem uma espiritualidade sadia, tivessem o foco naquilo que era essencial e não em coisas secundárias, né? Então, Pedro diz que Deus não retarda, ou seja, ele não trata a sua promessa com indiferença, ele não protela aquilo que tem que fazer, ele faz no tempo dele, porque é ele que é sabedor de todas as coisas. Então, lidar e se situar nas promessas de Deus é um desafio para uma vida saudável. Às vezes misturamos as promessas, não é? Não distinguimos as promessas pessoais, individuais e promessas gerais. Então, precisamos estar bastante atentos e termos discernimento para essas coisas. A vinda de Jesus não interessa só a mim, interessa a todo mundo, a todas as pessoas, não é? Claro que ela vai ser um dia feliz para aqueles que estiverem com Jesus, um dia muito triste para aqueles que não tiverem Jesus ainda. Mas eu não posso pedir para Jesus voltar só por minha causa. Ele é longânimo, não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém pereça, e ele, então, com a sua longanimidade, ele, então, sabe o momento certo de cumprir essa promessa específica que é a sua volta. Claro também que quando a Bíblia fala de que ele quer que todos se salvem, aqui também não está se tratando da teoria do universalismo. Há uma teoria chamada teoria universalista, que diz assim, no final da história, todo o rio corre para o mar mesmo e todo mundo vai ser salvo, porque Deus não quer que ninguém se perca. Não nos esqueçamos. Ao mesmo tempo que Pedro está falando para a igreja, para um povo que é do Senhor Jesus, ele também está dizendo nesse mesmo texto que havia ali aqueles falsos ensinamentos. E ele está falando sobre os falsos profetas que havia ali. Então, sim, a promessa de Deus é que a maior parte possível se salve. E é por isso que Jesus ainda não voltou. Mas não podemos negar o fato de que existem pessoas que servem a Deus, mas também existem pessoas que servem o diabo. A Bíblia fala claramente nisso. Então, Pedro fala da volta de Jesus, uma promessa geral. Alguns murmuraram e mudavam de comportamento porque não viam o cumprimento da volta de Jesus. Até hoje tem gente que duvida dessa volta. Que nada, esse negócio de volta de Jesus, isso é balela, isso é conversa fiada, isso na verdade não vai acontecer. Mas nós precisamos crer. Jesus vai voltar sim, a Bíblia fala que ele vai voltar, mas a história da parte de Deus é conduzida com longanimidade. E lembrem-se, vou de novo repetir, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e um ano, e 1000 anos como um dia. Então, não devemos ficar marcando o dia para Deus, não é? Então, Deus usa a sua longanimidade em nosso favor, para que tudo em suas mãos venham contribuir juntamente para o nosso bem, conforme está lá em Romanos 8:28, que você também conhece esse versículo, que diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, uma vez tendo esse equilíbrio de ver uma espiritualidade saudável, colocando as coisas no seu devido lugar, a gente então tranquiliza o nosso coração e sabe que Deus transforma as nossas ansiedades e lutas em certeza de vitória. Ele nos dá essa segurança, não é? Então, o terceiro ensinamento, terceiro ponto aqui que o pastor Hudson Galdino destaca para a gente tem uma espiritualidade saudável quem renova a esperança sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Por exemplo, eu tenho a minha esperança da vida eterna renovada no Senhor.
mas eu também não posso esquecer dos valores de uma vida aqui e agora. O que eu chamo de valores de uma vida aqui e agora? Tem gente que diz assim, eu estou bem com Deus, o importante é estar bem com Deus. Então, não importa o que eu faço aqui, porque o importante é estar bem com Deus. Só que nós precisamos entender que a vida cristã, ela implica em postura ética, ela implica em sermos pessoas diferentes aqui. Vejam o que dizem os versículos 11 e 14. Versículos 11 e 14, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 14, esses versículos dizem assim: visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí Pedro complementa: vivam de maneira santa e piedosa. Esse é o versículo 11. O versículo 14 diz assim: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, a nossa principal preocupação não deve ser em marcar dia para Jesus voltar, mas sim em vivermos como esses versículos que nós acabamos de ler ensinam para a gente, né? Aguardando essas coisas, não é? De maneira a sermos achados imaculáveis, irrepreensíveis e vivendo em paz. Em paz com quem? Paz com Deus, mas em paz também com as pessoas. Percebam o sentido da cruz. Vertical, horizontal. Não dá para dizer que estamos em paz com Deus se não vivemos em paz com as pessoas. É o sentido da cruz. Deus nos reconcilia com Ele, através de Cristo, para que nós sejamos também pessoas que nos relacionemos bem socialmente, na sociedade onde estamos. É por isso que o crente é aquela pessoa honesta, cumpridora dos seus deveres, ética, leal, porque se não for assim, ainda não houve de fato uma transformação, não é? Então, o apóstolo Pedro usa algumas palavras para expressar o nosso compromisso de vida saudável. Você já sabe as palavras que ele usa, não é? Você já sabe as palavras que ele usa. No versículo 11, ele diz assim, necessário que vocês vivam de maneira santa e piedosa. Santidade e piedade. Versículo 14, ele complementa, ele completa e diz assim: empenhe-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Essa deve ser a nossa preocupação maior. Enquanto Jesus não vem, eu creio que ele vem? Sim, porque a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, eu creio. Então, ao invés de ficar preocupado com que dia isso vai acontecer, eu devo ficar mais preocupado com de que maneira eu estou aguardando esse dia. Essa é deve ser a preocupação do cristão. Não ficar marcando o dia para Jesus voltar. Então, esse Cristo imaculado que voltará deve ser o alvo, não é? Deve ser o nosso alvo e o nosso exemplo, o nosso estímulo e a nossa motivação para que o aguardo da sua vinda, os cristãos pudessem representá-lo. Enquanto ele não vem, melhor dizendo, nós estamos aqui representando-o. E se somos representantes dele, devemos viver da forma como ele viveu, para que as pessoas sejam atraídas a ele e percebam que, de fato, nós somos servos dele. Então, como os cristãos deveriam aguardar o momento da volta de Jesus? Murmurando, reclamando, jogando conversa, né, ao vento, trocando insultos? Não. Especulando a data dele voltar? Também não. Essa não é a nossa missão, não é? Então, precisamos viver diligentemente, dignamente, conforme o chamado do Senhor,
com o compromisso aqui, mas sabendo que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Viver os valores do reino enquanto aqui é o meu compromisso, enquanto estiver aqui, é o meu compromisso para viver de maneira saudável. Você quer ter uma vida saudável, uma vida espiritual saudável? Você precisa entender, o ser humano não é só espiritual. Enquanto estiver aqui, ele é espiritual, mas ele também tem as suas necessidades físicas. E tanto as necessidades físicas precisam ser submissas à vontade de Deus, orientadas pelo Senhor Jesus. Temos, sim, as nossas necessidades físicas. Todo ser humano normal as tem. Não é pecado sentir qualquer necessidade física. A questão é, essas necessidades físicas precisam passar pelo crivo e pelas orientações de Deus. Nenhum homem que vive aqui nessa vida ele é somente espiritual. Não. Ele é um cristão que vive para a glória de Deus, que precisa ter uma espiritualidade, uma caminhada espiritual saudável, e por isso ele precisa harmonizar bem essas duas questões. Ele é um ser espiritual, mas também um ser social. Outro aspecto que Pedro destaca, e que o pastor Hudson Galdino também destaca, é que quem quer ter uma espiritualidade saudável precisa ter compromisso integral e coerente com as Escrituras. Não dá para dizer que nós amamos a Deus se nós não amarmos a sua palavra e não procurarmos colocar essa palavra em prática, ainda que o nosso entendimento, às vezes, seja limitado. Mas quando nós não entendemos direito o que estão nas Escrituras, nós precisamos tomar como modelo aquele que foi a palavra de Deus encarnada, que foi Jesus Cristo. Nem sempre é fácil para o homem entender o que está nas Escrituras. Isso já acontecia desde a época lá do apóstolo Pedro. Vejam o versículo 16, vejam o que Pedro vai dizer para a gente. Versículo 16 de 2 Pedro, capítulo 3, diz assim: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, que está se referindo ao apóstolo Paulo, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem as demais escrituras para a própria destruição dele. Pedro está fazendo menção de como Paulo falava sobre a volta de Jesus e como Paulo era convicto de que Jesus voltaria. E Pedro fala que Paulo às vezes escrevia de uma forma um pouco difícil que algumas pessoas não entendiam. E aí ele vai dizer que existiam aqueles que não entendiam por limitações mesmo, limitações no sentido cognitivo, mas também existiam aqueles que distorciam a palavra para confundir as pessoas. Então, Pedro está dizendo que nós precisamos ter compromisso com as Escrituras, não é? Então, assim como não existe vida saudável sem uma boa alimentação equilibrada e rica em vitaminas, sais minerais, né? E tudo aquilo que o nosso corpo precisa para estar bem ajustado e funcionando devidamente, a vida espiritual ou uma espiritualidade saudável também não é possível essa espiritualidade saudável sem esse contato e sem esse apego à palavra com reverência, com temor, com tremor, com leitura, com meditação, não é? É essa palavra que é o nosso alimento. Lembram-se do que o salmista disse? O salmista disse assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lembram-se do que ele falou? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, Pedro, mesmo em meio à crise que os cristãos estavam vivendo, e Pedro foi um pastor de almas, né, um líder também, Pedro, então, falava, não é?
sobre o perigo de como alguns lidavam com a palavra de Deus. E ele fala, não é preciso ter muito cuidado para que a Bíblia não seja usada com exageros emocionais e com falácias. Então, tem pessoas que acham que a Bíblia é uma caixinha de promessas, que a Bíblia só fala coisas para nos beneficiar naquilo que nós queremos. Não é bem assim. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. A Bíblia é um livro que contém promessas, mas também contém responsabilidade. É um livro que fala coisas que fazem bem para a gente no sentido de, puxa, era isso que eu queria ouvir. Mas ela às vezes também, às vezes não, ela o tempo todo fala coisas que a gente não quer ouvir, mas que precisa ouvir para corrigir as nossas falhas. E não há nesse mundo quem não tenha falhas. É exatamente essa falta de equilíbrio que às vezes prejudica essa caminhada cristã e essa espiritualidade saudável, não é? Então, precisamos ter cuidado para não interpretarmos que Jesus vai voltar agora por causa da pandemia. Não é a pandemia que interpreta a Bíblia. A vida deve ser interpretada à luz da palavra de Deus. Não é porque está acontecendo um fato assustador que a gente pode afirmar que Jesus vai voltar agora. Não é a pandemia que vai determinar quando Jesus vai voltar. Não é? Precisamos estar atentos para isso. É preciso termos firmeza na fé, não permitindo que sejamos arrastados pelo engano fraudulento. O que já surgiu de profeta aí, dizendo que Jesus vai voltar por esses dias por causa da pandemia, mas isso é um erro. E não é assim que a Bíblia ensina para a gente, não é? Então, e como outro ponto que o pastor Hudson destaca para a gente, para se ter uma espiritualidade saudável, devemos direcionar o nosso foco de vida e o nosso conhecimento para a pessoa de Jesus. Veja o que Pedro destaca no versículo 18 dessa carta, essa segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Veja o que o texto destaca. Diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Então, cresçam na graça e no conhecimento. Há outras versões que vão dizer: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo é cheio de informações, mas desprovidos de conhecimento espiritual. Ainda mais hoje, na época das fake news, não é? Tem fake news em todos os aspectos. Tem até as fake news religiosas também. Pessoas marcando o dia para Jesus voltar, quando, na verdade, nós não sabemos o dia em que isso vai acontecer, vai ocorrer. Então, na vida cristã, existem, né, também aqueles crentes preguiçosos que não querem ler a palavra, que são relapsos na oração, que não gostam de estudar a Bíblia, que não gostam de ler a Bíblia. E essas pessoas, claro que elas são presas muito mais fáceis de qualquer discurso insano em relação às coisas espirituais, porque se ela não lê Bíblia, ela acredita em tudo que se fala para ela. E é exatamente uma pessoa inconstante. Então, essa geração, o pastor Hudson Galdino vai chamar de a geração dos consumistas da fé. Eles só querem consumir, não é? Pegar coisas prontas, informações prontas, mas eles não querem se debruçar sobre a palavra exatamente para ter discernimento daquilo que é o ensinamento correto vindo do coração de Deus, da própria Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos e diante do que diziam ser demorado, que a volta do Senhor já estava demorando, Pedro apresenta a agenda da vida cristã, a agenda do crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro menciona duas questões básicas: graça e Jesus, graça e conhecimento de Jesus, né? Crescer na graça e crescer no conhecimento. Então,
Enquanto essas coisas não se cumprem, enquanto a volta de Jesus não acontece, não é? Nós precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quer seja na fartura, quer seja na escassez. Não importa, né? O Senhor disse para Paulo, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sei que muitos de nós estamos passando lutas muito severas nessa pandemia. Alguns perderam emprego, outros têm empresas que faliram, outros, enfim, perderam pessoas da família, outros ficam preocupados com os membros da sua família porque estão aí sujeitos ao perigo do coronavírus, ao perigo da Covid. Mas, queridos, enquanto estivermos aqui, estaremos sujeitos a essas coisas. Essas coisas só não vão existir, só deixarão de existir lá no céu. Quando Jesus voltar, nos levar para a presença dele, ou quando ele nos chamar para nos encontrarmos com ele, aí estaremos livres de tudo isso. Enquanto isso não ocorre, não adianta. Quando passar essa luta da pandemia, virão outras da mesma natureza ou de outra natureza. A questão é, as lutas aqui sempre vão existir. Nós não podemos viver achando que vida cristã é uma vida triunfalista e isenta de problemas. Nós somos vitoriosos, sim, mas não estamos isentos dos problemas que acontecem aqui. Para pensar e agir, né? O autor coloca para a gente, ó, compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa, em sua vida profissional, na sua vida pessoal. Deus está no controle. Você quer que Deus está no controle? Deus está no controle da nossa vida. Se Ele permitir que a gente vá, tomara que não, né? Tomara que você que esteja me ouvindo aí, tomara que você viva muito, mas você deve tomar seus cuidados. Mas mesmo tomando os seus cuidados, Deus permitir que você vá, você é mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque você fecha os olhos aqui, mas abre os olhos na eternidade para viver uma vida eterna com Deus, onde não tem Covid, não tem quarentena, não tem pandemia, não tem mais nada disso. Segundo ponto, não é para pensar e agir. Nossa esperança na eternidade não deve diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus enquanto vivermos aqui. Então, estamos caminhando para lá. Mas, por enquanto, estamos aqui. Vamos fazer o melhor para Deus e para as pessoas, porque as pessoas vão perceber Jesus em nossa vida quando olharem para nós e observarem atitudes coerentes com o Deus que nós dizemos servir, que nós afirmamos que servimos, tá bom? Terceiro ponto para pensarmos e agirmos, vamos dedicar nosso tempo mais à oração, à leitura da palavra de Deus, e assim fazendo nós vamos viver o pós-pandemia, quando tudo isso passar, né, como crentes mais fortes, mais firmes, mais maduros, mais cheios da graça do Senhor, né, mais cheios do conhecimento de Jesus Cristo. Tá bom, querido? Que Deus abençoe a sua vida e que eu e você prossigamos muito mais preocupados em qualidade de vida enquanto Jesus não volta, do que ficarmos perguntando quando é que Jesus voltar. Não nos cabe. Não nos cabe descobrirmos o tempo dessa volta. A nós cabe, então, somente vivermos aqui de forma digna do nome dele. Esse é o ensinamento que Pedro transmitiu para aqueles cristãos. E esse é o ensinamento que nós devemos ter hoje, né? Até a volta de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Que o Senhor guarde a sua família, a sua casa. Cuide-se. Tome todos os cuidados necessários, ok? O restante é com Deus. Um abraço.